Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma live diretamente aqui de Nova Petrópolis, capital do cooperativismo no Brasil, na sede da Sicredi Pioneira. Estamos começando, estamos aguardando o Pedro conectar aqui para nós falarmos então de investimentos. Temos nossa live de hoje, cenário econômico e mercado, oportunidades e desafios para os seus investimentos. Vamos ver se o Pedro está conectando aqui com nós. Vamos ver aqui. Estamos procurando o Pedro aqui. Beleza, encontramos o Pedro, vamos ver se o Pedro conecta aqui conosco. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Andréia, Cristiano, Tércio, o pessoal está se conectando. Fala aí, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Arthur? Como é que tá? Certo? Boa noite, tudo bom? Estamos aqui Tudo bom. diretamente da sede da Sicredi Pioneira em Nova Petrópolis, falando para todo o Brasil, direto do Instagram, com o Pedro, economista-chefe do Sicredi. Tudo bem, Pedro? Prazer estar contigo aí essa noite, né? Para falar de cenário, falar de oportunidades de investimento. Prazer Eu é queria todo meu começar. estar aqui no canal da Sicredi Pioneira, poder falar um pouco de cenário econômico, aquilo que a gente estuda lá na gerência de análise econômica aqui em Porto Alegre, no Sicredi, poder distribuir aí para o pessoal e ajudar na tomada de decisão aí numa época tão difícil e conturbada em termos econômicos, né? É isso aí, Pedro. Eu queria começar a nossa live fazendo uma breve retrospectiva do ano de 2019, né? Lembrar um pouco como é que estava lá em 2019, como é que a gente chegou aqui nesse 2020, né? Então, lá em 2019, olhando para o cenário internacional, a gente vivia aquele momento de guerra comercial, né? Estados Unidos e China, aquela tensão, né, que estava acontecendo. Além disso, a gente tinha o Brexit acontecendo também, né? Na Europa, a saída do Reino Unido, né, da comunidade europeia. Então existia toda aquela tensão de como que isso ia acontecer, né? A gente vivia um mundo também de juros baixos, né? De baixa inflação, então com alta liquidez já e oportunidades aí no mundo. E também a gente vivia uma tensão no Oriente Médio, né? E quando a gente entrou em 2020, logo que está entrando em 2020, um Brasil já de reformas também, né, que aconteceram, reformas importantes, como a reforma da Previdência, a gente viu aí, então, o coronavírus surgindo no final de 2019 e pegando o mundo de surpresa, né? Então, dentro desse cenário, Pedro, eu queria que tu fizesse uma análise aí do cenário econômico internacional, né, e falasse um pouquinho para nós das perspectivas aí para esse ano de 2020. Bom, dentro do cenário internacional, né, a gente via, talvez como grande empecilho era a guerra comercial de China com os Estados Unidos, né, que até está passando um pouco da conta de ser só comercial, já está, né, talvez se tornando a maior tensão geopolítica desde o final da Guerra Fria. Isso assustava os mercados, mas o início do ano, como bem você mencionou, Arthur, vinha com uma notícia positiva, né? Havia sido selado a primeira fase do acordo comercial de 3 etapas entre China e Estados Unidos, o que reduzia a tensão global naquele momento, o que favoreceria os negócios, especialmente em países emergentes, né? Em função da redução do risco global. E o outro evento era a eleição americana, que esse continua tendo, né, no calendário, mas provavelmente afetaria os investimentos, as decisões, mais para a metade final do ano do que lá no início. Né? E aí chegou o coronavírus, que acabou trazendo, na verdade, uma pandemia, né? Então ela afetou o globo todo, todos os países, as grandes economias foram afetados pela disseminação do vírus, e a gente acabou vendo uma reação dos governos, né? Sem entrar aqui no mérito, se está certo ou errado, mas acabaram fechando as suas economias rapidamente para conter o avanço do vírus, e a gente começou a ver quedas monumentais na atividade econômica global. Né? Em reação a isso, a gente viu governos ampliando drasticamente seu déficit público e os principais bancos centrais literalmente jogando dinheiro de helicóptero. Para quem não acreditava que em 2008 o mundo tinha sido infestado de dinheiro de helicóptero, agora, né, são vários helicópteros ao mesmo tempo, na potência máxima, jogando recursos. Eu sempre gosto de lembrar do dado do Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, que saiu na crise de 2008 de alguma coisa perto de 2 trilhões, ele injetou na economia americana naquela época, e agora, numa questão de 2 meses, ele já botou mais de 4 trilhões de dólares na economia americana. Né? E esse quadro se repete na Europa, se repete também no Japão.
Então, é um mundo que está sofrendo um choque violento de um lado, do ponto de vista de fechamento da atividade econômica, mas, do outro lado, os governos vêm gastando dinheiro público e os bancos centrais injetando muita liquidez. E aí, para nós economistas, pensar o cenário nesse ambiente fica muito incerto. Uma, porque a gente não está acostumado a lidar com uma pandemia, né? Então, tudo que a gente fala aqui está sujeito a uma alta incerteza. Do outro lado, a gente vai ver que essas medidas nunca foram tomadas nas proporções que estão sendo tomadas agora, tanto do ponto de vista de déficit público, né, quanto do ponto de vista de injeção de liquidez. Então, são duas cordas que ficam puxando um para o lado e para o outro, e que, para fins de mercado, as projeções são ruins de atividade econômica, são quedas drásticas, chegando aí a 10% em algumas localidades do globo, mas, do outro lado, os mercados acabam inflados, acabam ficando com uma condição favorável, porque a liquidez é muito grande, né, e o dinheiro acaba tendo que fluir para algum lugar, né, e a bolsa, por exemplo, americana, ou mesmo na bolsa nossa, mesmo com um quadro econômico ruim, acaba tendo ainda um desempenho bastante favorável, né, se a gente pensar o tamanho do dano na economia. É isso aí, eu lembro o pessoal que está em casa aí nos assistindo que pode mandar perguntas, né? Então mandem perguntas que a gente vai estar respondendo aí no decorrer da nossa live. E falando desse cenário, né, Pedro, a gente vê já nos indicadores, por exemplo, o indicador chinês, né? A China foi o primeiro país a sofrer os efeitos do coronavírus, mas também está sendo o primeiro país a sair, né, dessa crise do coronavírus. E a gente já vê os indicadores de construção civil, a gente vê indicadores aí de varejo, né? Indicadores mostrando já uma retomada, né? Parece que o fundo do poço ficou para trás e que a coisa começa a acelerar, né? Outros exemplos, a gente olha para as exportações do Brasil nesse momento e a gente vê que a China supera aí quase em 5 vezes, né, o que os Estados Unidos vem comprando do Brasil. E quando a gente olha para a Europa também, né, a gente sabe que o Brexit ele ainda segue sem acordo, né? Então isso também gera uma certa tensão, né? Mas como tu bem colocaste, essa questão da liquidez, ela acaba trazendo alívio para os mercados, né? A gente vê uma ação coordenada dos bancos centrais trazendo esse alívio aí para os investidores, né? O caso chinês, ele realmente chama muita atenção, porque eles realmente conseguiram, né, pelo menos até o momento, mas até pelos casos, a forma como tem o número de novos casos perto de zero, e quando aparecem, rapidamente eles conseguem isolar as áreas. Parece que realmente no caso da China, o pior tenha ficado para trás, né? E os indicadores econômicos, como você bem mencionou, realmente são satisfatórios. A produção industrial já cresce 4,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. O varejo está um pouco negativo ainda, perto de 2,5% de queda em relação ao mesmo período. Mas se a gente comparar com os outros países, a gente vai ver que todos estão falando de coisas mais perto de 2 dígitos de queda, e a China, a gente já começa a falar que a atividade econômica já superou o que se tinha no mesmo período do ano passado. Então, realmente é um caso muito importante, mas o que eu acho que vale a análise aqui para a gente é que o controle do vírus é a parte-chave, né? Então, aqueles países que conseguirem controlar o vírus certamente vão sair antes desse problema, né? Eu acho que o próximo candidato é a Europa, pelo número de casos pequenos que aparece lá, e aí a gente pode pensar numa saída gradual e contínua, né? Já os Estados Unidos e o Brasil, a gente já vê isso com um pouco mais de cautela, porque pode ser a gente pode ver altos e baixos, porque o número de novos casos ainda traz preocupação por parte para a população, né? É interessante essa questão dos Estados Unidos, né? Quando a gente olha, os Estados Unidos é o país que mais vem sofrendo aí em questão de óbitos, né? Seguido também do Brasil e da própria Índia, né? E os Estados Unidos tem um componente também interessante, né? Que eu queria que tu comentasse, que é a eleição americana, né? Geralmente a eleição americana tem o Trump, né? Que é um republicano, que tem uma forma, né? De atuar aí, principalmente quando a gente olha para comércio mundial e alguns posicionamentos. E a gente passa a ter um outro candidato aí, que é o Joe Biden, que vem com uma outra cabeça, né? Então eu queria que tu falasse um pouco dessas perspectivas e como que isso pode afetar também os investimentos. Bom, eu acredito que o Trump, ele trouxe, desde a sua eleição, ele trouxe uma série de incertezas por uma postura muito dura, especialmente contra a China, né? Mas ele não causou problema do ponto de vista de comércio internacional só com a China. Ele teve desavenças com o México, teve desavenças com o Canadá, teve desavenças com a União Europeia. Então, foi parte do processo, até na parte geopolítica também, né? Os cientistas políticos classificam o Trump como um isolacionista, né? A ideia dele é que os Estados Unidos pode viver sozinho, então ele não precisa do comércio exterior. O comércio exterior só vai existir para os Estados Unidos se ele for vantajoso para os americanos, né?
E nesse caso, isso trouxe uma série de problemas para os mercados, porque a cada período, até mesmo a gente aprendeu com o Trump a ver que o Twitter às vezes é mais importante do que os principais jornais globais, porque solta no Twitter uma mensagem do presidente americano, muda o funcionamento do mercado no dia. Então, eu acho que quando a gente olha esse quadro, uma saída do Trump poderia sinalizar aos olhos do mercado, não estou dizendo que é a nossa opinião necessariamente, mas aos olhos do mercado poderia sinalizar uma melhora. Agora, do ponto de vista do acirramento da relação China-Estados Unidos, pode ser que o governo democrata tenha uma postura mais dura, né? O Trump seguiu uma linha muito, muito clara até agora. Se eu negociar com a China e eu ganhar vantagens comerciais, não tem problema. Eles sigam sendo da forma como eles são e eu me sigo do jeito que eu sou. Bom, já o Partido Republicano, já o Partido Democrata tem uma postura histórica de ser mais incisivo contra ditaduras, né? Embora nem sempre se meteu em guerras tanto quanto os republicanos. Mas o que isso importa para a gente? É que talvez uma tensão entre China e Estados Unidos não vai diminuir independente do governante. Provavelmente o Trump deve seguir o plano de barganha comercial e, se for o Joe Biden, a briga é pela democracia, né? A gente está vendo a China avançar com regras duras contra a liberdade individual dentro de Hong Kong e também iniciativas já contra a própria Índia. Então, isso causa estranheza da comunidade internacional, porque o mundo, né, já há muito tempo, vive em impasse, em uma grande potência se meter em guerra, né? Então, isso traz preocupação. E o Biden pode ser um candidato que já tem trazido isso na campanha eleitoral, e a minha visão é que ele continue fazendo isso para continuar capturando votos, principalmente historicamente, de democratas que gostam dessa pauta. Então, eu diria, do ponto de vista comercial, os democratas podem ter algum tipo de mudança em relação a esse isolacionismo, mas eu não vejo mudança em relação à postura contra a China, né? E o Brasil, desde que começou essa guerra comercial, como você bem mencionou, acabou aumentando as exportações para a China em pautas que eram comuns dos Estados Unidos, né? Principalmente na pauta agrícola. Então, né, nesse meio tempo, pode ser que o Brasil tenha até condições de se beneficiar desse cenário. Mas, como eu digo sempre, né, guerra comercial ou desentendimento entre grandes nações nunca leva a crescimento econômico, né? A gente pode se beneficiar no curto prazo, mas no longo prazo a gente pode acabar tendo problemas com a elevação de incerteza, e nós somos um país vulnerável, o que acaba diminuindo a nossa atividade em outras esferas industriais, serviços, etc. Tu vê como sempre tem oportunidades, né, Pedro? Por um lado, o Brasil ganha um novo parceiro comercial, né? Isso ajuda as exportações. Então a gente sempre acaba se surpreendendo, né? Às vezes o que parece ser ruim, muitas vezes acaba se tornando uma grande oportunidade, né, para todo mundo. Ainda dentro do cenário internacional, a gente viu aí o cenário de petróleo, né? O mercado de petróleo sofrendo muito, né? No início da pandemia, o petróleo chegou a ficar com valores negativos, né? Sendo negociados em valores negativos, algo completamente inédito, né? Ninguém nunca tinha visto isso acontecer, mas pouco tem se falado ultimamente na questão, né, nas tensões ali no Oriente Médio. Como é que está essa situação? Está resolvido, né? Como é que ficou a questão da OPEP, Rússia, preço de petróleo? A gente vê o petróleo rodando praticamente a 40 aí, né? O barril. Como é que deve ficar isso aí nos próximos meses? Como é que tu enxerga, né, a retomada, né, do mundo com novos voos, né, voltando à aviação comercial? Isso deve ter impacto também nas commodities, principalmente petróleo? Bom, o caso do petróleo é um caso à parte, eu acho que do resto de commodities, né? Porque o que aconteceu é que a OPEP, ao longo dos últimos anos, ela perdeu força, porque outros players no mundo começaram a gerar energia de outra forma, né? No caso dos Estados Unidos, o gás de xisto, ou mesmo o óleo de xisto, criou autossuficiência para os Estados Unidos em termos energéticos, em relação ao petróleo, né? Porque ele entra como um substituto. Apareceu novos players de produção em larga escala, por exemplo, o caso do Brasil, a partir do pré-sal. Então, o poder da OPEP de conseguir, numa reunião que junta os principais produtores, conseguir criar um novo desenho, um preço muito alto para o preço do petróleo, a partir de um corte, tem surgido efeitos negativos para muitos produtores. Eles cortam a produção e a receita, o preço sobe, mas a receita cai mais do que né? O preço sobe, mas a receita cai porque a demanda acaba caindo, né? Então, os acordos se tornaram mais vulneráveis já tem algum tempo, principalmente de 2014 para cá. E o que aconteceu é que, com a queda da demanda criada pelo coronavírus, né, o trânsito nas grandes metrópoles pararam, né, só um exemplo disso, né, para o nosso espectador aqui entender, né? E aí isso fez com que a possibilidade de você chegar num acordo diminuiu ainda menos. Nesse meio tempo, a Arábia Saudita e a Rússia entraram numa guerra pessoal entre ambos, no qual
a Arábia Saudita, que tem os menores custos de produzir petróleo do mundo, que resolveu inundar o mercado de petróleo para dizer, Rússia, se tu realmente ficar fazendo corpo mole, chegar aqui para nós e dizer, eu acordo em cortar a produção e amanhã tu chega e liga de novo a produção, tu vai ver o que é bom se eu ligar toda a minha produção aqui, porque ninguém compete comigo em termos de petróleo. E aí criou esse desentendimento, que fez aquela afundada do barril de petróleo. Agora, os ânimos já melhoraram, os acordos já vieram de corte de produção, mas aí o que está pesando é realmente a demanda. Então, a chance de a gente ver uma grande recuperação do petróleo passa por uma recuperação da pandemia. E as projeções atuais, em termos de crescimento econômico, sinalizam que só na virada de 2021 para 2022 é que o mundo deve recuperar o período, a atividade econômica perdida de 2019. O que, na minha visão, significa dizer que os preços do petróleo, especialmente, dificilmente vão retomar o patamar de $60 lá, né, que é o patamar pré-Covid, antes do final do ano que vem. Mas é uma trajetória gradual, né? Isso vai acontecendo devagarinho. Não é um dia que vai virar a chave e vai ir para $40. E, claro, 60, né? E é claro, se a gente tiver uma surpresa positiva da economia se recuperar mais rapidamente, pode ser que a gente tenha aí o petróleo mais valorizado. Os demais commodities, eles estão muito ligados à dinâmica da Ásia. A Ásia vai ser a área do mundo que vai sair antes da crise, seja porque já tinha um crescimento maior antes, né, do mundo, seja porque lá tem mais instrumentos para tirar os países da crise e fazer o controle do vírus do que os países ocidentais. Então, como a dinâmica de commodities está ligada a essa área do globo e eles vão reagir antes, a nossa visão é que os commodities, principalmente os agrícolas, vão continuar com uma trajetória, eles não caíram muito, né, e vão continuar com uma trajetória de valorização até o final do ano que vem, né? E aqui um parênteses, né? Valorização em dólares, né? Uhum. E bem interessante, a gente está vendo que o pessoal está mandando de casa perguntas, perguntando do efeito de câmbio, né? E as exportações aqui têm um efeito de câmbio bem relevante, né, para o nosso câmbio aqui brasileiro. Mas a gente vai entrar mais para frente nesse assunto, né, Pedro? Saindo um pouco do cenário internacional, né, e olhando mais para o cenário nacional, é interessante a gente lembrar um pouco de como que estava o Brasil lá em 2019, né? Lá em 2019 a gente vivia um controle fiscal, né? A gente tinha lá o teto de dívida, né? A gente estava vivendo aquela questão das reformas, né? Das reformas acontecendo, principalmente a reforma da Previdência acontecendo, que era uma reforma importante, né? E uma reforma também bem impopular, né? E que era difícil de ser aprovada e que foi aprovada, né? A gente vivia também um Brasil com juros historicamente baixos, né, que dá uma condição aí para quem procura crédito para movimentar o mercado, né, quer expandir, quer investir, então dando condições para quem buscava crédito barato, mas também criando alguns desafios para quem estava buscando investimentos, porque se os juros caem, geralmente a rentabilidade dos investimentos cai e a pessoa precisa se arriscar um pouco mais no mercado, né? Procurar produtos que tenham um pouco uma relação risco-retorno diferenciada, como produtos de renda variável, multimercado e etc. Então, muita gente foi se experimentar ali naquele mercado, naquele momento, né? E dentro do cenário brasileiro, né, eu queria começar falando aqui sobre a taxa Selic, né, Pedro? Qual que é a nossa projeção aí de taxa Selic? Qual que é o racional por trás dessa projeção? A gente viu que saiu o ata do Copom recentemente, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho aí da projeção de taxa Selic para esse ano de 2020. Bom, a Selic, como tu bem mencionaste, né, Arthur, ela começou o ano num patamar substancialmente maior do que a gente está vendo agora, mas já era o mínimo histórico naquela época, né? E esse resultado, ele na verdade, ele era fruto principalmente da grande recessão que o Brasil teve em 14, 15, 16, que o Brasil ainda não tinha se recuperado. Então, a gente ainda tinha uma taxa de desemprego alta, né? E também tinha muita ociosidade, especialmente dentro da indústria brasileira. Então, isso fazia com que o repasse de preço ficasse difícil, né? Consequentemente, a inflação baixa permitia que o Banco Central fosse conseguindo reduzir cada vez mais a taxa de juros na economia, né? O que acabou acontecendo é que a gente tomou outro choque de atividade que tornou o nível de inflação, o nível de atividade ainda mais baixo e, portanto, levou a inflação para um patamar ainda menor, né? E fazendo, né, aquela capacidade ociosa da indústria ficar ainda maior e também a própria taxa de desemprego subindo ainda mais. Então, na nossa avaliação, a taxa Selic, ela acaba funcionando nesse momento como um dos poucos não, mas como um mecanismo de estímulo que existe na economia para tentar fazer a inflação, que acabou ficando abaixo de 2%, hoje ela está girando nesse patamar, né? Lembrando que a meta do Banco Central desse ano é 4% e a do ano que vem é 3,75%, então observem que a gente está com
uma inflação usualmente baixa, extremamente baixa para os nossos padrões, né? E aí o Banco Central acaba tendo condições de fazer uma queda de juros responsável, né? Ou seja, ninguém está colocando os juros num patamar que vai fazer o Brasil se descontrolar ali na frente, né? Como a gente já viu no passado, mas isso acaba isso acaba acontecendo justamente por um quadro drástico, né? E aí a nossa visão, né, combinando isso com um pouco da atividade econômica, que a gente vê ainda o Brasil com dificuldade de controlar o vírus, a gente vai ver que esse quadro de inflação baixa deve perdurar e o Banco Central deve continuar promovendo cortes. Então, o juros está em 2,25 agora e a gente acredita em mais 2 cortes de 0,25 indo para 1,75 aí na reunião de setembro, né? É claro que a gente entende também que o cenário ele é de bastante incerteza. E o Banco Central se mostra, né, em todas as comunicações, bastante reticente em promover cortes na taxa de juros, né? Parece que ele vai indo devagarinho, devagarinho, olhando sempre com muita cautela, chega perto da reunião, aí vê, ó, eu acho que dá para flexibilizar um pouquinho mais, né? Se a gente seguisse a pé da letra o que ele falou, a gente provavelmente no máximo poderia estar estimando 2% de juros, né? E aí é claro, né, gente, se a gente tiver surpresas, por exemplo, que nem hoje, que as vendas do varejo surpreenderam positivamente a economia brasileira, incluindo as nossas projeções, isso se materializar em outros indicadores, talvez seja o que o Banco Central temia que acontecesse, né? Temia para quem está pensando em cair os juros e parasse antes, acabe parando antes. Mas a gente, né, dentro do nosso cenário de atividade, ainda de recuperação gradual, a gente entende como necessário pelo menos mais 2 cortes, 0,25 na taxa básica. Fechando em 1,75 no ano, né, Pedro? E é Isso, interessante, exatamente. né, quando a gente olha, né, essa taxa de juros de 1,75 e pensa numa inflação aí do IPCA, né, o Índice de Preço Consumidor Amplo, que é a inflação oficial, quando a gente olha pensando numa inflação de 2% nesse ano, a gente teria uma taxa de juros real negativa, né? E aí muitos investidores se assustam e pensam assim, pô, mas eu vou perder dinheiro nos meus investimentos, né? E nós aqui na área de investimentos, a gente sempre fala que é importante diversificar. E quem diversifica em produtos que buscam, né, uma rentabilidade pré-fixada, muitas vezes conseguem garantir uma rentabilidade real positiva, né? Então, aquele investidor que está acostumado só, ele chama do órfão do CDI, aquele que estava acostumado com 1%, né, de juros, ele acaba sentindo, porque ele só investe em juros pós-fixado. Então, existem alternativas, né, que são produtos de investimento, fundos de investimento que trabalham com taxas pré-fixadas, né, e que conseguem entregar uma rentabilidade atrativa. Muitas vezes aí não tendo sofrendo rentabilidades reais negativas, né? E além disso, produtos multimercado, produtos de renda variável também. Mas é claro que é importante respeitar o perfil de cada um, né? Os investidores são diferentes, é importante se conhecer, saber qual o seu perfil, né? Se é conservador, moderado, arrojado, e com base nisso ter o produto adequado, né? Conforme a sua capacidade de absorver as oscilações de mercado. A gente viu aí em março, que foi um mês muito forte, né, de volatilidade, em que a bolsa caiu mais de 30%, né? E muita gente não estava preparado, nunca tinha passado por um cenário desses, né? E olhando ainda para juros, Pedro, eu quero trocar uma ideia contigo, que é a seguinte: precisa de um ambiente também, né, de reformas estruturais para conseguir sustentar um juros tão baixo e dar confiança para os investidores. Dentro desse cenário, né, de reformas, eu gostaria que tu falasse um pouquinho do programa, né, que a gente tem aí, o Pro Brasil, né, que é um programa do governo. Saiu agora o Marco do Saneamento, né, a gente vê uma série de planos do governo e medidas, né, de reformas, principalmente reforma tributária também. Queria que tu comentasse um pouquinho desse cenário de reformas e quais as mais importantes aí para sustentar esses juros nesse patamar. Bom, eu acredito que, né, dentro do escopo de reformas, o Brasil vinha ainda que devagar, vinha com uma agenda muito correta, né? A direção estava correta e isso era suficiente para o mercado para olhar o Brasil né, financiar a economia brasileira, o governo brasileiro com juros muito baixos, né? A gente via, por exemplo, o risco do Brasil perto de 100 pontos, medido pelo CDS antes do Covid, sendo que a nota de risco de crédito do Brasil pelas agências de classificação de risco eram substancialmente maiores, né? Né, o Brasil, né, quase 3 notas acima do que o Brasil era negociado, digamos assim, né? E essa confiança derivava exatamente de uma agenda que era muito focada, principalmente do ponto de vista de entrega, na austeridade, né? Em 2016 o Brasil criou a regra do teto,
o problema Eu fiscal acho que brasileiro. voltou. Tinha falhado Eu aqui, tinha Pedro, caído? acabou de voltar. Tinha caído, Tá, tinha dado uma oscilada aí. Acho que é o ciclone que está passando aqui na nossa região, ele afetou. tá. Não, então, Repete aí, Pedro. então a agenda de reformas ela estava indo na direção correta, ela, né? E o Brasil estabeleceu a regra do teto e a reforma da Previdência, que, embora não resolvessem o caso, o problema fiscal do Brasil, né, são medidas difíceis, duras de serem tomadas por qualquer governo, né, e isso mostrava a disposição da classe política e da população brasileira em realmente dar cabo daquele déficit criado nos anos anteriores. Né? E eu acho que isso segurava o Brasil com um risco muito mais baixo do que as agências de classificação de risco davam para o Brasil. Né? Quando veio o Covid, todos os governos em níveis globais atuaram de forma forte, né? E o governo brasileiro não foi diferente. O déficit público brasileiro se ampliou drasticamente, criaram um orçamento de guerra para dizer nós gastamos esse ano, mas ano que vem a gente volta para o padrão anterior, né? A gente volta a estar sujeito à regra do teto. Né? E isso fez com que o investidor estrangeiro e o nacional não olhassem com maus olhos a atuação do governo brasileiro. Mesmo que a gente vai sair de uma dívida pública de 76% e vai passar de 93%, 94% no final desse ano, em proporção do PIB, né? Eu vejo que ainda existe um cenário de muita confiança. Né? O que eu acho que é cabal para a gente classificar isso aqui para o nosso espectador é dizer o seguinte: o Brasil está passando pela pior crise, o mundo está passando pela pior crise desde a Segunda Guerra Mundial, e os juros longos do Brasil estão sendo negociados a 7,30, 7,40, né? Quer dizer, de 10 anos. Né? Então, isso mostra que, né, a confiança ainda está depositada. E aí, o que a gente tem que fazer, nós brasileiros, quando sair da pandemia? Né? Ou quem sabe até, de repente, nesse segundo semestre já. Né? É voltar a trabalhar as leis de austeridade para que essa confiança seja ratificada, ou seja, o mercado vai lá, compra o Brasil, dá um voto de confiança de que a gente vai se ajustar e a gente, ainda que devagar, vai confirmando essa confiança, passando reforma administrativa, passando a PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial, que são medidas importantes na direção fiscal e que vão sustentar esse juro longo. Para crescimento econômico, não há dúvidas que a pauta de privatização, somada com as reformas, em especial a tributária, são chave para destravar esse processo. Né? Eu sempre gosto de lembrar de um dado do Doing Business, que é do Banco Mundial, que mostra que o Brasil gasta 10 vezes mais tempo do que um país desenvolvido para conseguir pagar os impostos. Não é para ter o dinheiro, né? É para conseguir cruzar a burocracia e entregar o dinheiro na mão do governo. Outra característica é que a gente gasta muito tempo com coisas que às vezes a gente não sabe se tem que pagar ou não. Né? Você bota dois especialistas para falar e eles não sabem exatamente qual que é o correto. Né? Então, isso, a gente, né, se tirar isso, né, esse fardo de cima da população, não há dúvida que a gente vai ter ganhos em termos de produtividade, eficiência, e isso vai criar também um ambiente mais favorável para o crescimento econômico. Mas são várias peças desse quebra-cabeça para chegar no crescimento econômico maior de longo prazo. Né? São medidas que ajustam as contas públicas, são medidas que aumentam a eficiência do setor privado, né? E são medidas que aumentam a competitividade na economia brasileira, são determinantes para a gente conseguir um crescimento maior, que também vai acabar empurrando essa taxa de juros longa para baixo. Aí. É isso aí. Então, inflação baixa, né, possibilita que a gente consiga continuar descendo juros no Brasil, né, aliado a essas reformas que são tão importantes para a gente desburocratizar, né, dar agilidade, tirar aquela bola de ferro do pé, né, do empresário e conseguir dar agilidade e oportunidade de crescimento. E a gente vê aí, então, também isso afeta o câmbio, né, Pedro? A gente sabe que conforme os juros descem, geralmente o recurso estrangeiro sai do país, né? Apesar que a gente também, quando o real se desvaloriza, a gente fica mais competitivo nas exportações. Então, tem dólares entrando, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da projeção de câmbio, né? Essa é uma pergunta que o pessoal tem mandado bastante. E lembro aqui, podem mandar suas perguntas. Talvez a gente não vai conseguir responder todas na nossa live, mas mandem as perguntas, né? Que a gente, na medida do possível, vai respondendo aqui também. Então, Pedro, eu queria que tu falasse um pouquinho da perspectiva de câmbio, né, dessa dinâmica, juros, inflação, né, e como que isso afeta aí, o câmbio brasileiro também. Bom, o nosso cenário básico é que até o final do ano a gente consiga lidar com nós e o mundo, né, consiga zerar o número de casos, ou estatisticamente zerar o número de casos. Né?
partindo desse pressuposto, que é um pressuposto forte, que muitos de vocês vão dizer, eu não acredito nisso, né? A gente acaba seguindo o que, né, muitos infectologistas acabam fazendo simulação para a gente poder ter uma cabeça sobre isso, né? Porque isso foge um pouco do cenário de economista, mas supondo que a gente consiga controlar, a gente acha que o risco global vai descer de forma muito forte. A gente viu um episódio similar disso ali no início de junho, quando os dados dos vírus nos países envolvidos estava bastante controlado, né? Os Estados Unidos com um número perto de 1%, taxa de crescimento de novos casos por dia, né? Europa nas principais economias abaixo de 1%. Então, quando chegou naquele quadro ali, a gente chegou a testar o câmbio ali a 4,85, 4,90, né? E aquilo ali, na nossa visão, foi um experimento muito bacana, porque confirma uma tese que a gente tem, que o câmbio brasileiro se desvalorizou de forma drástica por um movimento global, né? A maior parte do movimento é dado por razões externas ao Brasil, né? O Brasil, pelo fato de ser um país arriscado, pelo fato de ter desafios fiscais, ter um país que cresce pouco, né, se torna, dentro da lista dos emergentes, aí o último da fila daqueles que dá para botar o dinheiro ainda, né? Porque, por exemplo, a gente tem casos de outros países emergentes que daí o investimento realmente não entra. Mas no caso do Brasil, a gente um país que tem uma dívida grande, que acaba capturando dinheiro, mas é um país que tem grandes desafios, né? E, portanto, fica, digamos, no fim da fila. Quando acontece uma crise, que o dinheiro fica mais escasso para todo mundo, aquele que está no fim da fila fica ainda mais sem dinheiro, né? Então, o que acaba acontecendo é que o Brasil tem uma característica de ter uma moeda muito volátil e isso, nesses momentos, se acentua ainda mais. E acaba, né, nesse caso, o risco sobe, a volatilidade, a direção de desvalorizar é para cima e a gente desvaloriza mais que todo mundo. Mas o inverso também é verdadeiro. Então, quando o mundo despressurizar, a gente deve ser uma das moedas que mais vai ganhar em nível global. Agora, a pergunta que fica, né? Quando é que isso vai acabar? Né? Eu mencionei que é quando a gente vencer o vírus, né? Nós e o mundo. Né? E hoje a gente ainda vê em nível global o vírus em clara expansão, né? O que faz dizer assim, não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, também não vai ser no mês seguinte. Né? A gente está esperando lá no final do ano. Agora, por que o câmbio também não vai voltar lá para os R$4, né, que a gente viu lá no fechamento do ano passado? Aí entra isso que o Arthur comentou aqui, né, que é a questão dos juros brasileiros. A gente tinha juros maiores, mais parecidos com os nossos pares no ano passado. E nesse ano, a gente está vendo já um processo de queda de juros. E o Brasil, dentro dos países emergentes, está com juros extremamente baixos, né? Por exemplo, uma aplicação no México ou na África do Sul, que tem de 3 a 4 níveis acima do Brasil em notas de crédito pelas principais agências de classificação de risco, nos mostra que vão pagar 4%, 5% de juros, né? Enquanto que nós, aqui no Brasil, né, a gente está aí com projeção de 1,75%, nós, né, o mercado trabalha aí com juros estáveis em 2%. Então, quer dizer, existem outras opções. Então, em função disso, a gente deve ver, sim, um nível de câmbio no fechamento desse ano e no início do ano que vem maior do que o fechamento do ano que vem. Hoje a gente trabalha com 4,85, mas a gente destaca que câmbio não é algo para ficar brincando, né? Câmbio é algo extremamente volátil e perigoso, né? A gente sempre diz, olhem nossas projeções como uma direção, como parte de um cenário que é construído com atividade, com juros, né, com outras variáveis macroeconômicas, a gente precisa fechar ele. Né? Acho que o câmbio é sempre uma variável que a gente tem que tomar muito cuidado e que a gente use os instrumentos que existem no mercado financeiro disponíveis para a gente se defender desse tipo de oscilação, não deixar que uma oscilação do câmbio quebre aí o nosso negócio, né, em função aí de uma alta, né, se eu sou um importador, ou uma queda se eu sou um exportador de algum produto. Né? É bem interessante essa visão, né, Pedro? E até porque muita gente acha que a economia é uma ciência exata, né? E a gente tem que lembrar que a economia é uma ciência social, né? Então ela depende das interações humanas que, por natureza, elas são imprevisíveis, né? E a gente tenta, no meio disso tudo, chegar em algum número que faça sentido, né? Que seja mais próximo da realidade para dar direção para os investidores, né? Muitas vezes, mais importante do que acertar um número em si é acertar a direção. Se acertar a direção, vai conseguir capturar lá as oportunidades do mercado, né? E já que a gente está falando de direção, um número e de números, né? Tem um número que está bem polêmico, né? Que é o número do PIB desse ano, né?
Eu queria que falasse um pouco da projeção do PIB, nós aqui, Sicredi, né, nossa projeção de PIB, mas a gente está vendo aí o FMI sendo mais pessimista, né, quando olha para o Brasil, a gente está vendo o Banco Mundial sendo mais pessimista, a OCDE também sendo mais pessimista, né, então eu queria que tu falasse um pouco dessa visão, né, e eu vi que surgiu uma pergunta aqui falando também das privatizações, né, como que isso pode daqui a pouco influenciar ali no câmbio e também no próprio PIB, né, até porque se falar em privatizações, talvez venha capital externo, isso vai ajudar no câmbio, né, e talvez tenha uma ajuda aí em movimentar a economia e fazer reacender a chama aí que a gente precisa no Brasil para tirar o desemprego e colocar as pessoas de novo no mercado de trabalho. Bom, o tempo de crescimento, né, a gente viu um choque monumental na economia brasileira em abril e março, né? Desculpa, em março e abril, né? E a gente já vê sinais de uma recuperação mais acentuada da economia brasileira a partir dos dados de março, né? A produção industrial brasileira subiu 7% em maio em relação ao mesmo período em relação a abril, e a gente viu hoje os volumes de vendas do varejo também tem um desempenho aí de uma alta de 2 dígitos, né? Ficando 7% só abaixo do mesmo período do ano passado. Então, conseguindo recuperar uma parte importante daquilo que foi perdido, né? Mas apesar disso, né? Apesar de a gente ver essa recuperação, por enquanto a gente tem aquele efeito de ter fechado tudo, todo mundo para dentro de casa, gastado o mínimo possível, consumido seus estoques e ficado trancado. A partir de maio, quando a gente viu que talvez o processo ia ser longo, a população começou a sair de casa, as próprias regras de flexibilização começaram a acontecer, a gente certamente vai ter um pulo da atividade econômica que vai preencher aí mais da metade daquilo que foi perdido durante março e abril. Mas a partir dali, a recuperação ela vai ser mais lenta, porque a gente vai ter que lidar com um governo endividado que não vai conseguir estender a mão mais para a população, talvez consiga ainda durante o terceiro trimestre, mas não vai conseguir chegar no quarto ajudando da mesma forma como ajudou até agora. A gente vai ter que lidar com empresas que tiveram fluxo de caixa interrompido, às vezes completamente, indo a zero fluxo de caixa delas, e elas se endividaram, então isso vai comer capacidade de investimento delas, e uma parte da população que vai ter toda a sua renda reduzida, né? Seja porque são empresários que perderam a sua renda, seja porque são população que ficou desempregada. E aí, né, aí a gente vai ter que começar a tracionar a economia a partir desse nível, né? Aí a média do ano vai acabar ficando em torno de 7% para baixo, que é a nossa projeção, né? Apesar de a gente não esperar esses dados últimos aí que surgiram da produção industrial, sim, vem para a nossa projeção, mas hoje o dado do varejo realmente é muito animador, assim, ele realmente surpreende positivamente os dados, né? Apesar disso, né, nós não mudamos nossa projeção ainda, mas nos parece que os dados de curto prazo são melhores, né? Se a gente tivesse talvez zerando o número de casos, por exemplo, no final de julho já do Covid, eu certamente diria que 7% seria um teto e que a gente teria um desempenho melhor do que 7%. Mas como a gente ainda está com dificuldade de controlar a doença no território brasileiro, a gente tem que ter muita cautela em revisar para cima, porque cada dia que a gente deixa a prestação de serviços fechadas do Brasil ou o fluxo, né, de shopping centers reduzido, certamente isso traz aí um resultado negativo para a economia que a gente não consegue recuperar estando dentro de casa. Então, né, a gente vai ter isso. Agora, para 2021, né, vai ser determinante essa agenda de reformas, né, e privatizações entram no barco para saber se a gente vai ter uma intensidade mais alta de recuperação ou mais baixa. Se a gente vai conseguir capturar essa liquidez global, né, se mostrando como um bom candidato ao investimento externo ou não, né? O nosso cenário segue sendo de reformas graduais, né? Da mesma forma como nós tínhamos antes do período pré-Covid. Né? Nós acreditamos que o Congresso, né, e o Executivo têm uma cabeça reformista para o Brasil, mas os desafios são grandes. Então, né, essas medidas são estruturais, elas demoram tempo para serem apreciadas e sendo implementadas pelo governo. O que significa dizer que devagarinho a gente vai indo, mantendo a confiança do investidor que o Brasil vai cumprir as suas metas fiscais, né, e isso ajudando a empurrar o crescimento. Né? Ano que vem a gente trabalha com crescimento por volta de 3%, né? Mas vai ser muito importante a retomada dessa agenda. Se a gente retomar de uma forma mais rápida isso, talvez já dentro desse ano, a gente pode até ter um resultado melhor durante o ano que vem. E sobre as privatizações, depende o que vai ser privatizado, nessas que, né, foram comentadas pelo ministro da Economia recentemente, o que vai ser privatizado, como vai ser privatizado, né? E eu acho que é importante, né? E quanto vai acontecer essas privatizações. Porque, por exemplo, a Eletrobras entrou para ser privatizada
já desde o governo Temer. Ela estava alinhavada para ser privatizada. Se o governo Temer tivesse alguns meses a mais, certamente teria privatizado, né? Mas aí veio a eleição, aquela coisa toda para Congresso. Quando chegou o governo Bolsonaro, muda Congresso, muda Executivo, a dinâmica já foi a mesma, né? Se quis se rediscutir, né? E eu nem estou dizendo aqui que é bom ou ruim, né? A reforma da Previdência a gente rediscutiu e fez uma reforma melhor do que se tinha anteriormente, né? Mas o fato é que isso acabou morando, veio o Covid, né? E a gente ainda não privatizou uma peça-chave do setor elétrico brasileiro, né? Que é fundamental para todos os setores, né? Então, privatizações, eu acho que a gente tem que ver o plano, tá? Vendo o plano, a gente pode ser mais assertivo em dizer se vai contribuir para o crescimento ou não da economia brasileira aí nos próximos anos. E tem uma peça aí também interessante, né, que foram os auxílios emergenciais, o saque da FGTS, né, uma série de medidas aí que o governo também implementou de curto prazo para dar liquidez, né, para o mercado e para dar um certo alívio também para as pessoas, né, nesse momento tão difícil que se estava vivendo, né. Então a gente deve ver que isso deve contribuir também, né, para o aumento do consumo e talvez contribuir para que esse número do PIB não seja tão ruim quanto o mercado imagina, né. Talvez esse número do varejo que saiu hoje já demonstre um pouco disso, né. E agora já estamos se encaminhando aqui já quase para o final, né, Pedro? Passa voando o tempo. Mas eu queria falar ainda um pouquinho de bolsa, né? Eu sei que o pessoal está perguntando aqui, né, de investimentos. Vamos tentar responder ainda algumas perguntas. Continuem mandando as perguntas, na medida do possível nós vamos tentar responder todas. Mas eu queria falar um pouquinho de bolsa. A gente viu a bolsa hoje batendo, né, próximo a 100 mil pontos, né? A gente vê uma recuperação aí quase que em V do mercado brasileiro, né? E a gente tem visto isso, né, muito em razão também dessa liquidez que os bancos centrais mundiais têm provido e desse cenário também de juros baixos que força os investidores a buscar alternativas fora da alternativa do feijão com arroz, né, que é a poupança, que é o CDB do bancão, né, que são os produtos conservadores aí que o mercado já conhece, né. Então eu queria que tu falasse um pouquinho, Pedro, também dessa perspectiva de bolsa e de mercado de renda variável. Bom, quando a gente olha, né, a bolsa, né, a gente não tem uma ideia de pontuação, como algumas casas costumam sinalizar, mas o que está acontecendo é que foi exatamente isso que tu mencionaste, Arthur. A gente viu a liquidez global, né, especialmente dos bancos centrais principais, como o Federal Reserve, o Banco Central Europeu, o Banco Central Japonês, o Banco Central Inglês, também todos eles com medidas, né, de compra de ativos em larga escala, botando trilhões de dólares na economia mundial. Então, isso causa um ambiente em que o investimento é obrigado a sair, né, daquilo que é convencional, daquilo que é seguro e correr um pouco mais de risco, né? Então, né, o AAA vai para o 2A, o 2A vai para o 1A, né, aquele que é cativo de cada notinha de risco de crédito lá das agências de classificação de risco. Isso vai fazendo uma escadinha até que chega ali nos caras que são grau especulativo, que é o caso do Brasil, e acabam recebendo mais recursos, né? Por enquanto, esse fluxo ele ainda é limitado, né? Porque a gente ainda tem uma tensão em relação ao avanço do vírus em nível mundial, mas a gente acha que assim que sair o risco diminuir em função do controle do vírus, os ativos, né, devem responder, né, os ativos de emergentes devem responder a esse banho de liquidez. Agora, o que é importante, né? Todos os países emergentes, para se candidatar a receber esses recursos, né, ele tem que ter uma linha atrativa, seja por crescimento, seja por ser um bom pagador, né? E nesse caso o Brasil se coloca numa posição de desvantagem, né? Mas supondo que se a gente tem confiança, se a gente é um investidor que tem confiança que o governo brasileiro vai continuar as reformas, que vai ter capacidade de reformar o país no pós-Covid, eu diria que os ativos brasileiros devem ter uma valorização. Se a gente acha que não, o Brasil vai continuar, né, tendo dificuldade, a população vai querer muito dinheiro, vão quebrar a regra do teto, esquece isso, a gente, na verdade, vai desvalorizar, né? Isso não é o meu caso central, né? Não é o meu cenário básico, mas eu acho que isso vai ditar muito a nossa capacidade. E aí a Bolsa, nesse ambiente de alta liquidez e juros baixos agora também no Brasil, acaba se beneficiando disso, né? E isso vale também para crédito privado, né? Que também deve ter, né? Ele já teve aí ganhos bastante relevantes nos últimos anos. É possível que tenha outra rodada, né, disso, e também os fundos também de inflação, principalmente se o Brasil avançar bem nessa área institucional, ou seja, a gente mostrar, né, passar, por exemplo, uma PEC do Pacto Federativo ou uma PEC emergencial, são PECs importantes para que a gente tenha controle melhor das contas públicas do Brasil. Não há dúvidas que esse tipo de aplicação também
pode continuar tendo ganho. Continuar porque eu digo assim, gente, olhar os últimos anos, foi uma aplicação que teve bastante ganho e a gente ainda pode ter mais nesse sentido, né? Mas ela se beneficiou das reformas que foram aprovadas e isso pode vir a acontecer se caso essas reformas se convirtam. Então, em resumo, né, os ativos de risco podem ter ganhos por conta da liquidez global, mas se o Brasil vai capturar isso ou não, vai depender muito ali, né, do que a gente vai fazer com as nossas leis. É isso aí. Agora, respondendo já até uma pergunta aqui, né, que entrou, que quem está começando, começa por onde, né? A gente sempre fala que a melhor forma de começar é gastando menos do que ganha, né? Esse é o primeiro passo, é gastar menos do que ganha para poder ter recurso também para poder começar a investir. Depois é criar uma reserva de emergência, né? Não tem como ser um investidor sem uma reserva de emergência. Acho que essa crise ajudou também, ajudou no bom sentido de fazer com que as pessoas percebam o quanto é necessário se ter uma reserva de emergência. Muitas vezes fenômenos inesperados, coisas inesperadas da vida pode acontecer, né? Aqui a gente tem uma pandemia mundial, mas poderia ser a casa que estraga alguma coisa, algum eletrodoméstico, pode ser o carro que quebra, pode ser qualquer tipo de coisa que aconteça aí no meio do caminho, né? Então, ter uma reserva de emergência, ela é fundamental. E aí, que tamanho de reserva de emergência eu tenho que ter, né? Tudo depende da exposição do setor, né? Se eu sou um funcionário público, eu tenho estabilidade, a minha reserva de emergência pode ser pequena. Se eu sou uma pessoa que trabalha num setor que é altamente afetado, né? Por exemplo, o setor de turismo nessa crise é um setor que está sendo altamente afetado. Talvez a minha reserva de emergência vai ter que ser um pouco maior. E isso vale para empresas, isso vale para pessoas da mesma forma, né? Constituir a minha reserva de emergência, ela está adequada, aí eu preciso então realmente olhar para investimentos e aí eu preciso dividir também em longo prazo, em curto prazo, em médio prazo, né? E também conhecer o meu perfil. Então, para aqueles que não são associados ainda do Sicredi, tem o site do Sicredi, sicredi.com.br/investindo juntos. Lá tu pode fazer a tua análise de perfil, entender se tu é conservador, moderado ou arrojado, e com base nisso tu já vai ter uma boa ideia, né, daqueles produtos, daquelas soluções de investimento que atendem ao teu perfil. Então, esse é um bom caminho, né? E para aqueles que são associados do Sicredi, no próprio aplicativo do Sicredi, acessando o aplicativo do Sicredi em investimentos, tem lá análise do perfil, clica lá, responde as perguntinhas, vai sair qual o teu perfil e com base nisso também os produtos adequados, né, para atender a prioridade. E além disso, existe toda a equipe também, né, de gerentes do Sicredi, especialistas de investimentos, para atender e ajudar aí a selecionar o produto mais adequado, né, para aquele momento de vida. Eu sempre falo, né, muita gente, todo mundo é arrojado até tomar rentabilidade negativa, né, e nesse início de anos isso foi muito nítido, né, as pessoas entraram lá no final de 2019 sem conhecer o que é renda variável, a gente falava em volatilidade, as pessoas diziam, não, imagina, isso nunca pode cair 30%, eu sou arrojado, para mim não tem problema. E o que acontece é que vem o mercado, né, e acaba trazendo esse cenário aí. Se a gente olhar a bolsa ainda não recuperou a queda de 2020, está ainda praticamente 12% negativo, né? Então, para ti, com uma queda de 12%, com uma Selic, como o Pedro trouxe, a expectativa de 1,75%, quantos anos a pessoa vai demorar para conseguir recuperar um tombo de 12%, né? Então, tem que ter, realmente, se conhecer o seu perfil, saber qual que é o produto adequado, né? Respeitar isso na hora de investir. Não adianta querer, a gente fala, o tempo ele é importante na área de investimentos também, né? Não adianta eu querer ter um filho engravidando 9 mulheres em um mês, né? Eu preciso esperar 9 meses para o meu filho nascer engravidando uma mulher. Então, essa mesma coisa vale para investimentos. Tem que ter paciência também, né? Muitas vezes o investidor entra numa posição, entra num fundo e espera que ele tenha uma rentabilidade de 5, 6, 10% em poucos meses. Dificilmente a gente vê esse tipo de realidade se sustentar no longo prazo, né? Então, contem com a equipe também aí do Sicredi para auxiliar. Pedro, a gente está chegando aqui nos nossos minutos finais, né? Eu quero ver se tem mais alguma outra pergunta aí. Já respondemos aqui questão de momento atual, já falamos também de câmbio, né? O pessoal, se quiser continuar mandando perguntas aí também, depois na medida a gente vai respondendo. Tem uma pergunta aqui sobre eleições municipais, né, Pedro? Será que isso dá para tirar um termômetro do cenário político? Como é que tu vê essa questão das eleições municipais aí? Bom, a eleição municipal ela serve, né, para ver a aderência da população em relação ao Congresso, né? Tem uma relação muito, muito forte entre os partidos que se têm bons desempenhos, né, respeitando as estruturas históricas, né, porque na estrutura municipal existem preferências que a população ela não abdica, né?
Então, é sempre levando isso em consideração, mas é possível fazer uma análise se o Congresso de 2 anos depois vai ter uma mudança ou se vai seguir muito parecido, né? Do ponto de vista de estrutura político-partidária, né? A gente não consegue identificar, talvez, coisas que estão entre partidos, ou partidos que têm posicionamentos ideológicos muito amplos, a gente conseguir fazer uma identificação mais clara, né? Porque são muitas prefeituras no país. Mas, de forma geral, isso foi uma sinalização que aconteceu em 2014, a gente viu uma mudança na brasileira, acho que eu tinha caído aqui, né? Ela Deu ficou uma mais oscilada aí de clara, novo. né? Mas já voltou, tá tranquilo. Deu uma falhadinha aqui. Então, o que acontece? A gente vê que tinha um quadro em 2014, ele já apresentava modificações em relação àquilo que a gente tinha nos anos anteriores. 2016 corroborou, inclusive, naquele período, né, se questionava muito se a agenda do ex-presidente Michel Temer né, Arthur? Como é que vocês estão me vendo? Tá meio cortado aqui para mim. Tá meio cortadinho, mas eu tô te ouvindo bem. Só a imagem que deu uma travadinha Tá, aqui. então tá. Então, o que acontece? Então, aquilo a gente identificava. A gente não espera nenhuma grande mudança nesse sentido, né? De ver, por exemplo, uma mudança no país de modo que a agenda seja abandonada. Mas, eu digo essa agenda de austeridade, né? Até porque me parece que as condições que o Brasil se colocou, infelizmente, ou a gente trabalha em prol da austeridade ou a gente vai ter uma crise comprada, né? Quer dizer, o setor público, as regras sendo alteradas. Eu quero gastar mais dinheiro, eu quero quebrar a regra do teto, eu quero investir mais na economia. Esse caminho certamente vai nos levar para algo parecido com a Argentina. Então, eu digo Argentina porque a Argentina acabou de entrar numa moratória novamente, né? Então, até por isso, eu acho mais difícil a gente abdicar. Mas pode ser que isso seja lento, pode ser que é uma retomada da agenda de reforma, meio tipo assim, se não tem, tu vai tu mesmo, então vou ter que aceitar e isso vai ser sempre mais difícil. Ou a gente pode ter, na verdade, uma ida mais profunda, né, ao liberalismo, às medidas pró-mercado e avançar em algumas coisas importantes. Mas eu venho destacar que, desde 2016 para cá, a gente teve avanços significativos. A regra do teto, a reforma trabalhista, a terceirização, né, a reforma da Previdência, são medidas difíceis que já tinham sido tentadas por outros governos e falharam na tentativa. Não a reforma do teto, que ela foi nova, mas é uma medida de uma austeridade, um nível de austeridade bastante pesado. E foi aprovado, né? E a gente conseguia ver a relação do Congresso com as prefeituras. Então, a minha expectativa é que a gente vai ver essa eleição acontecendo e eu não espero uma surpresa negativa em relação a essa pauta. Apesar disso, um cenário de pandemia muitas vezes pode alterar rapidamente a percepção da população sobre a necessidade em relação ao setor público. E isso pode também trazer uma dinâmica diferente no Brasil e a gente só vai conhecer quando chegar mais perto da eleição. Outra pergunta que veio aqui, Pedro, olhando para a nossa região aqui, né, a região da Serra, a região dos Sinos, a indústria tem um peso muito importante, né? Caxias do Sul é o segundo maior polo metal mecânico do Brasil, né? A gente tem a região aqui das Hortênsias, Gramado, Canela, né, que é uma região altamente turística, e a gente também tem uma região muito forte no agronegócio, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho das perspectivas aí de cada um desses setores, né? Que a gente está vendo que estão, com exceção do agronegócio, né, o turismo e a indústria estão sofrendo bastante, né? A gente fala aqui que quem sobreviver a essa crise com certeza vai sair mais forte, né? Porque pior do que tá é difícil ficar. E se a pessoa sobreviveu até aqui, com certeza oportunidades melhores virão, né? Mas eu queria ver também um pouco da tua percepção aí, Pedro. Realmente, né? O setor de turismo no Brasil, ele realmente passava por um período muito favorável, né? A taxa de câmbio desvalorizada do Brasil
favorecia e ainda vai continuar favorecendo, assim que essas restrições sanitárias passarem, vão continuar favorecendo o turismo interno do Brasil, né, que por muito tempo foi muito afetado, porque o Brasil convivia com uma taxa de câmbio muito apreciada e a saída do Brasil se tornava mais viável, especialmente para aqueles residentes de capitais brasileiras que muitas vezes têm voos direto para capitais de outros países ou para localidades relevantes para o turismo mundial, né? Então, isso eu vejo como algo mais estrutural. Os juros do Brasil caindo de maneira estrutural, o câmbio brasileiro vai ficar desvalorizado em nível estruturalmente maior, né? E esse equilíbrio diferente, né, se a gente conseguir conquistar, vai ser importante aí, não só falando para o turismo, vai ser importante para a indústria brasileira, vai ser importante para o turismo, né, vai ser importante também para o agro. Então, quem tem capacidade já há mais tempo de competir globalmente, e a gente vê muitas empresas aqui, né, que nos orgulham na Serra Gaúcha, por ter um potencial exportador já de muito tempo, né, certamente vão poder retomar o espaço que muitas vezes acabaram perdendo em outros mercados, às vezes não por falta de sua eficiência, mas acabaram perdendo, né, por crise de parceiros comerciais importantes, como é o caso da Argentina, ou às vezes até mesmo por conta de uma valorização cambial excessiva, como aconteceu no início aí da década atual, né? Lá nos anos de 2011, 2012, 2013, a gente tinha uma moeda bastante apreciada. Então, isso favorece, de maneira geral, estruturalmente, esses setores. Mas, no curto prazo, o setor de serviços como um todo, né, e o turismo tá incluso, vai sofrer com as restrições da pandemia, isso não tem como a gente negar aqui, então isso vai acabar afetando e os desafios vão ser grandes, né? Porque a gente não sabe ainda quando é que isso termina, a gente também não sabe quando que chega a vacina, a gente espera que aí na virada do ano tenha alguma coisa em relação a isso, mas depende de avanços médicos, né? Então é mais complicado a gente prever, né? Do ponto de vista do metal mecânico, eu acho que é um desafio, porque a economia brasileira ela vinha para um ano muito favorável, com juros longos baixos, que favoreceriam, né, ainda que de maneira gradual, retomada do investimento brasileiro. E agora a gente toma um outro choque, muito perto de uma recessão que já tinha afetado drasticamente o investimento no Brasil, que foi a recessão de 14, 15 e 16, né? Então, isso torna, né, bem adverso, né? E como tu falaste, né, quem sobreviver a esse cenário, né, vai mostrar uma resiliência muito grande, né? E isso não há dúvida que mostra que, olha, sobreviveu a isso, certamente no período de prosperidade que virá, né, essa indústria certamente é um grande candidato a crescer, a se expandir, a contratar bastante gente, né? Uma saída que o câmbio desvalorizado favorece é a gente olhar os outros mercados da América Latina, os outros países que estão com uma economia pujante na Ásia e que a gente talvez tenha condições de participar, né? O Peru e a Colômbia despontam como economias bastante dinâmicas, que estão linkadas, né, com algo parecido que o agro brasileiro convive, que é uma conexão forte com o crescimento asiático, né? Eles já têm uma parte maior da economia linkada ao crescimento chinês, né? E os asiáticos em geral, e isso favorece eles em terem uma economia bastante pujante, crescendo aí 3, 4% ao ano, né? Quem conseguir disputar esses mercados nesses países latino-americanos, que até por uma questão de cultura a gente tem uma vantagem em relação a outros países, a gente pode talvez se beneficiar disso, né? Mas a gente sabe também que isso não é para todo mundo, são para poucas empresas que conseguem acessar facilmente o mercado internacional, né? E aí pode ser uma saída, mas o todo ainda a gente vai ter que digerir essa recessão que vai ser complicada. É isso aí, Pedro. Nós estamos se aproximando do fim aqui, cara. O tempo passa voando, né? Eu queria abrir 30 segundos bem rapidinho para as considerações finais, já te agradecendo também por ter participado conosco aqui na nossa live, né? Quero fazer das minhas palavras aqui as palavras que eu escutei esses dias do nosso presidente aqui, do Thiago, né? Falando que não existe cooperativa rica e comunidade pobre, né? Investir no cooperativismo é investir no desenvolvimento local, né? Por isso que a gente também levanta a bandeira aí do Juntos pelo Consumo Local. A gente acredita, né, que o Brasil vai sair mais forte dessa pandemia se todo mundo fizer a sua parte e contribuir. Então, eu queria agradecer muito, Pedro, a tua presença, quero abrir 30 segundos aí para tuas considerações, né? E agradecer também já a presença de todos os colegas que participaram do Brasil todo, os conselheiros, né, diretores, todos os colegas aí que estão no dia a dia conosco, né, levando a bandeira do cooperativismo junto conosco.
Eu quero agradecer, então, a participação aqui, né? Quero dizer que foi um prazer estar com vocês no dia de hoje, poder falar do cenário econômico, né? E ficamos à disposição, né, no análise_econômica@sicredi.com.br para, né, responder perguntas, né, que vocês gostariam de endereçar e, porventura, não conseguiram terminar aqui, né? Também, né, entendo que a Sicredi Pioneira fica também à disposição, né,